Posso te contar um caso? Por favor. Também, de uma pesquisa nossa que acabou de ser publicada também, de um estudo com médiums. O que a gente fez? A gente... qual que é o grande desafio, né? É você permitir que as pessoas que têm experiências religiosas, místicas, espirituais, tenham as suas experiências, mas um tempo que você tem que conseguir controlar para a pesquisa. Porque, por exemplo, se eu sou um médium e você vem falar comigo, eu tenho que tomar cuidado, porque você pode falar informações e eu pesco informações suas e falo. Ou eu procuro, a Ana vai me entrevistar, eu vou na rede social dela, procuro tudo sobre ela, sobre a vida dela, sobre a família, sobre eu não sei o que lá. Então tudo isso tem que ser controlado, porque tudo isso pode ser um problema. Ou então eu falo informações meio genéricas, você tá em luto, sofrendo, você vai, é verdade, meu parente. Então tudo isso a gente tem que controlar. Muito bem. A gente fez uma pesquisa que foi o seguinte. Nós identificamos, foi um pós-doutorado que a gente orientou, da Márcia Gomide, professora aqui do UFRJ, em que nós fizemos o seguinte. Nós identificamos 100 e poucos pessoas enlutadas recentes na região de Juiz de Fora. Tá? Essas seriam as pessoas que a gente iria estudar. E selecionamos 3 médios do Brasil que, a princípio, havia evidências sugestivas de que eles produziam informações confiáveis. Não tinha nenhum estudo sério ainda, mas a gente pegamos essas pessoas. Beleza. E cada um veio em momentos diferentes. Ao todo, das 120 pessoas enlutadas, a gente teve 20 e poucas cartas. Cartas para essas pessoas. A maioria não recebeu a carta. E foi muito interessante que a gente tentou ver qual seria o preditor da pessoa receber a carta. Perfeito. Ser homem, ser mulher, acreditar ou não acreditar, ser espírita, ser católico, preto, branco, nada disso fez diferença. Sabe qual foi a única variável que fez diferença? Qual? A gravidade do luto. Quanto mais sério o luto, num score de luto, score padronizado, mais chance da pessoa, quanto mais necessidade ela tinha. A pessoa tinha daquele luto, mais chance dela receber a carta. Foi a única variável que deu. Muito bem. Depois, assim que a pessoa recebia a carta, a gente fazia um questionamento para a pessoa se ela achava que aquela carta era do familiar dele ou não, etc. E, de fato, 95% achava que a carta era deles. Depois, nós reentrevistamos a pessoa 2 a 3 meses depois. Depois que passou aquele impacto emocional e tudo, diminuiu um pouco a pontuação, mas ainda 90 e tantos % continua achando que era do seu familiar. Mas, claro, ainda poderia ser uma coisa muito subjetiva. Então, nós estamos agora publicando artigos com análise em profundidade das cartas. E como é que aconteceu o método? Foi o seguinte, então só para explicar como é que a gente controlou contra fraudes. O médium veio para a cidade, ele não sabia aonde ele viria na cidade, e nenhum familiar sabia quem era o médium que estava chegando, para não ter contato prévio. E era aleatório. Isso. E aí o que acontecia? O médium chegava, ele ia para uma sala separada, ele tinha que ficar sem celular, e depois que começou a pesquisa, ele não podia sair de perto da gente pra nada. Nem pra ir no banheiro. Tinha que ir acompanhado. Não, ele ia antes, depois ele não podia ir. Durante não podia. Pra não ter nenhuma chance dele pegar informação de lugar nenhum, ok? E foi filmado o tempo todo. Alguém grudou nele, da equipe de pesquisa, e foi filmado o tempo todo. E aí, se permitiu que ele tivesse um contato com o familiar. Ele recebia um papel com o nome da pessoa falecida, data de nascimento, data de óbito. E tinha uma interação breve entre eles, porque eles diziam, os médios, que precisam disso para ter uma conexão com o espírito. Beleza, vamos tentar. Mas aí, como a gente filmou tudo, a gente sabe tudo que foi falado. Qualquer informação só o nome, que passou... Não tinha uma foto, nada. Não, era só o nome. Tá. Mas aí o médium podia conversar um pouquinho com ele. Mas o médium, supostamente, estava meio em transe naquele momento. Beleza. E a gente tem tudo que era possível. Resumo da ópera. Vou pegar um caso de um garoto. Então, expliquei mais ou menos como é que funcionou. E aí, o garoto... E aí a pessoa conversava, o médico conversava um pouco, depois ele psicografava. Tá, sem nenhuma outra informação extra. Então, tudo que passou ali do familiar pro médium, a gente tem controle. Beleza. Um caso, um garoto, o pseudônimo é Vitor, menino de 12 anos, faleceu de leucemia, ok? Vieram os pais pra reunião, pra estar com ele. E aí, assim que o médium chega, ele diz que está sob influência do garoto, e ele começa, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: por que eu tô me vendo na garupa de uma moto? Eu tô me vendo de uma moto, não sei por causa de quê. Depois eu vou conversar com os pais, aconteceu o seguinte: o garoto, ele estava muito grave, terminal no hospital, e foi dada uma licença, a última licença de final de semana, para ele passar com a família,
quando ele iria voltar para o hospital para os cuidados finais e para o óbito. E assim foi. Só quando ele foi pro final de semana com a família, eles foram para uma chácara, para um sítio. E o garoto era muito zoeira, muito brincalhão, apesar de muito doente. Sim. E ele pediu pro pai o quê? Pro pai ensinar ele a andar de moto. A última lembrança alegre que a família tem dele é ele andando de moto e gritando. E o médico começa falando de uma garupa de uma moto. Sobre essa etapa da moto. Tá. Depois, o médico começa a falar assim, eu tô vendo uma rosa. Não, quem é Rosa? Por que Rosa? Depois a gente descobre com a família que o garoto, durante o período de as várias internações dele, ele foi cuidado por várias pessoas, enfermeira, copeira, médica, que tinha nome Rosa, Rosilda, Rosália. Era uma piada interna de que ele era cercado de rosas. Essa era uma piada interna deles. Tudo bem. Tá. Depois, detalhe, o médium, ele produziu, chamamos 60 itens de informação, 60 informações. Só que 30 a gente excluiu, porque ou foi falado na conversa, ou era dedutível. Eu gosto de videogame. Isso não vale, menino de 12 anos, a gente tirou. Mas 30 eram informações específicas. Que a família dava. Isso. Não, 30 foi excluída e 30 ficou, que era específica e ninguém deu a informação. Tá. Como da moto, como é só da rosa. E aí depois ele psicografa. E ele começa psicografando assim: pai e mãe, para destravar Vito. Mas dessa vez não precisamos mais de senha para nos falarmos, para nos amarmos. Vamos descobrir, Vito era a senha padrão da casa para a internet, para computadores. A senha que eles usavam sempre. E ele começa para destravar Vito. Obviamente isso não foi falado na reunião. Depois ele escreve assim: sempre que eu posso eu brinco. Frozen palminhas. Não faz nenhum sentido a palavra Frozen palminhas. Não tem sentido. Frozen sabe do desenho, Let It Go e tal. Mas assim, palminha não tem sentido. Ele tinha um modo muito específico de zoar dos colegas. Quando ele via um colega, ele queria zoar, ao invés de falar seu franguinho, ele falava Frozen e batia a palma. Era um modo muito peculiar dele de brincar. Depois, ele tem outras coisas, estou só ilustrando, né? E no final ele desenha um carro. No final, desenha um carro. Depois nós fomos na casa da família, entrevistar e tudo. Ele adorava desenhar carro. Ele tem dezenas de desenhos de carro. Ele adorava dar desenhos de carro para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Este caso, em que a gente teve um total controle, sabe que fraude não aconteceu, produziu 30 itens de informação muito sugestivos da continuidade, do caráter, da personalidade e da memória do garoto. Ou seja, memória desde a senha da internet, memória desde a rosa e tudo mais, a personalidade meio brincalhão, aspectos afetivos fundamentais como o da moto, como o do Frozen e até a questão do desenho. Ou seja, esse é um exemplo de vários outros que mostram o quanto essas experiências trazem informações muito desafiadoras e muito sugestivas que, de fato, de alguma forma, a mente, a consciência continua ativa quando o cérebro não está mais. E qual que é o grande lance desses estudos e que a gente conclui no livro? São experiências muito diversas. Experiência de final de parada cardíaca, como a gente comentou, só da dentadura. Experiências mediúnicas como essa. Experiência de crianças, como no caso da Purnima, que eu falei do Sri Lanka. São experiências muito diversas que ocorrem em todas as culturas do mundo, investigada por pesquisadores das mais diversas áreas, das mais diversas correntes filosóficas e religiosas. E esses fenômenos todos sugerem de modo muito forte para aquela pessoa que vivencia que aquilo ali tem uma veracidade intrínseca, ontológica, real, e que nos parece a explicação mais simples para esse conjunto de fenômenos. Porque, por exemplo, no garoto, vamos supor, no garoto lá, você fala, a moto pode ser por um acaso. Tá, por um acaso, embora seja uma coisa muito forte emocionalmente, tá. Mas aí, por um acaso, ele acertou Frozen palminhas. Nunca conheço ninguém que falou Frozen palminhas na minha vida. Realmente. Depois, por um acaso, ele fala da rosa. Por um acaso, ele desenha carro. Quer dizer, você tem que somar múltiplas... E sendo que esse é um caso. Aí você tem que pegar mais o caso das psicografias do Chico Xavier. Mais o caso da pineal. Mais o caso da menina. Quer dizer, precisa de forçar demais a explicação mais materialista para dar conta do conjunto de fenômenos. De não reparar que existem evidências... E todas elas se encaixam sem forçar muito
na ideia de que a consciência seria algo além e que permanece. Coisa interessante isso, é como se tivesse uma atemporalidade na vida, na consciência, não na matéria, não no cérebro, né? Como se andasse nessa linha do tempo.